Olá, seja bem-vindo a mais um C da Ciência, o nosso encontro semanal com a ciência e o conhecimento em língua portuguesa e, em particular, em Cabo Verde. Esta semana temos como convidado Elves Heleno Duarte. Ele licenciou-se na Universidade de Cabo Verde, em Biologia, em 2010, rumou à França para fazer o seu doutoramento, passou novamente por Cabo Verde, onde trabalhou na área do controlo vectorial junto do Ministério da Saúde. Integrou depois um programa de doutoramento, do programa Ciência para o Desenvolvimento, do programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento do Instituto Gulbenkian de Ciência, e está agora a fazer um pós-doutoramento na Universidade de Cambridge. São alguns dos temas, de resto, que motivam a nossa conversa com o Elves ao longo da próxima meia hora, mais minuto, menos minuto. Fala-me um pouco sobre o início do teu percurso académico. Tu fizeste a tua licenciatura, tu és de Santiago, de Santa Cruz, conversávamos isso ainda há instantes. Tu licenciaste na Universidade de Cabo Verde em Biologia e calha, também falávamos sobre isso, que no momento em que estás a terminar a tua licenciatura, Cabo Verde se vê a braços com uma epidemia de dengue. Estamos a falar ali do ano 2009. Fala-me um pouco sobre a forma como esse fator foi muito importante, impactou o país de forma muito significativa, em particular a Ilha de Santiago e também a Ilha do Fogo. Foi um momento de grande dificuldade para o país e de grande preocupação. De que forma é que essa circunstância influenciou as tuas opções ao nível, por exemplo, do teu TCC e depois ao nível das tuas opções seguintes, aquilo que fizeste depois disso? Sim, de fato é verdade. Na altura de 2009, já um ano para terminar a licenciatura, estava já a ponderar um tema interessante, não é? Que depois tinha um impacto em Cabo Verde. Estava a pensar um bocadinho na parte da agricultura, possivelmente em pestes agrícolas, como o caso do milho-peixe, mas depois surgiu a epidemia de dengue e na altura o Ministério da Saúde, juntamente com a OMS, depois decidiram fazer vários estudos sobre a biologia dos mosquitos em Cabo Verde, o que isso significa basicamente tentar perceber aonde os mosquitos estão e em que tipo de recipientes é que depois reproduziam, não é? E eles quiseram recrutar alguns estudantes, eu tive a sorte de ter sido um dos estudantes que foi selecionado para participar desses estudos, juntamente com outros colegas de licenciatura, e nós acabamos de fazer um estudo em várias ilhas. Na altura fizemos um estudo em 6 das 10 ilhas de Cabo Verde, e depois disso tomou interesse por vários aspectos, nomeadamente é que se depois nota que cada ilha tem uma particularidade diferente, que nós já sabemos todos em Cabo Verde, não é? Cada ilha tem a sua própria particularidade, e depois isso afetou, ou pelo menos afetava, como é que os mosquitos depois reproduziam. E outro papel importante, uma outra descoberta, é que apesar da densidade vetorial ser alta em quase todas as ilhas, não é? A maior parte dos casos, que foram dos 20 mil casos suspeitos, foram reportados em Santiago e em Fogo, e uma das questões que se punha na altura, e que até ainda tenho interesse em responder, é perceber porque é que, apesar de haver mosquitos em todas as ilhas, a maior parte dos casos acontecia em certas ilhas, não é? E foi isso depois que despertou o meu interesse pela entomologia. Deixa-me já agora aproveitar a tua deixa e recuar 10 anos, mais do que isso. Conseguiste responder a essa tua pergunta? Não, infelizmente não, mas nós temos algumas hipóteses que poderiam explicar, mas ainda são precisos estudos. E neste momento estou a trabalhar num projeto com alguns investigadores de outros países, inclusive de Portugal, daqui, e obviamente também de Cabo Verde, e o nosso objetivo vai ser tentar perceber porque é que há essa discrepância, não é? Há vários fatores que podem ter um papel importante. Uma delas pode ser fatores do próprio ser humano, não é? Diferenças genéticas entre as populações de cada uma das ilhas de Cabo Verde. Nós sabemos que há uma certa diferenciação genética na população de Cabo Verde, mas provavelmente isto não é a principal explicação, porque, por exemplo, pessoas de São Vicente ou de Santo Antão que vão para a praia, depois são igualmente suscetíveis aos vírus e à malária, não é? Portanto, o fator do hospedeiro não parece ser o mais importante. A outra alternativa é que os mosquitos podem ser geneticamente diferentes, não é? E é esta hipótese que eu vou tentar debruçar e realizar o meu trabalho futuramente, que é tentar perceber até que ponto a diferenciação genética entre os mosquitos
entre as ilhas de Cabo Verde, depois tem um papel importante na velocidade, não é? E na frequência com que disseminam agentes infecciosos. Tu, depois de concluir a tua licenciatura, fizeste um mestrado em França, e parte do teu mestrado passou pelo Benin. E aqui já estiveste, de facto, a trabalhar também na área do controlo vectorial e na compreensão destes fenómenos. O que é que estiveste em concreto a fazer no Benin? Sim, exatamente. Um dos problemas que existe em África, no continente, não é? Principalmente, é a questão da resistência aos inseticidas, não é? O que isso significa é que, mesmo após a pulverização ou o uso de redes mosquiteiras que estão impregnadas com inseticidas, os mosquitos não morrem, não é? O que significa que nós estamos a falhar em atingir uma meta muito importante para diminuir a intensidade de transmissão, que é a redução da população de insetos vetores, não é? E nós estivemos a investigar não só os mecanismos associados à resistência, que podem ter várias origens, mas também nós estávamos a estudar um processo novo que nós chamamos de resistência comportamental dos inseticidas dos mosquitos face aos inseticidas. O que isso significa é que os mosquitos, de alguma forma ou de outra, evitavam o contacto com inseticidas. É como que elas soubessem onde é que os inseticidas estavam e evitavam entrar em contato, o que significa que depois as estratégias que nós estávamos a usar eram pouco eficazes. Esta técnica de que estamos aqui a falar, do uso deste tipo de agentes para controlar pragas, ela não se aplica exclusivamente ao controle vectorial. É comum que isto aconteça também noutras áreas. Por exemplo, nas pragas agrícolas, é normal libertarem-se determinados agentes que vão naturalmente eliminar essas pragas, ou estou a perceber mal? Não, sim, é precisamente, estás correto. Por exemplo, a Austrália tem montes de anos de experiência, algumas falhadas, mas pronto, a usar, não é, o que nós chamamos, não é, de controle biológico, são inimigos naturais que ocorrem, não é, que podem não só ser micro-organismos, também podem ser, não é, inimigos naturais. Uma delas que é amplamente usada, não é, é a Bovéria, por exemplo, como pragas agrícolas, e a Wolbachia também já tem sido otimizada em pragas agrícolas em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, e para controlo, por exemplo, da mosca da fruta que põe ovos nas frutas e depois elas apodrecem, e por isso tem sido também usada nas pragas agrícolas e também em outros organismos indesejados. No teu doutoramento em concreto, tu estiveste a estudar a Wolbachia. Explica-me em primeiro lugar, estamos aqui a falar de Wolbachia para a frente e para trás, mas ainda não explicámos em concreto às pessoas o que é isto, e de que forma é que isto pode ser estudado e de que forma é que tu a tens estudado. Sim, a Wolbachia é uma bactéria muito pequena, não é? Tem é uma bactéria muito pequena. Se calhar vou começar esta parte porque queria entrar em uns detalhes que acho que vai ficar meio complexo. A Wolbachia é uma bactéria gram-negativa que ocorre naturalmente, como eu já disse, numa vasta população de insetos. Nós não temos a certeza ainda a que é que se deve o sucesso evolutivo da Wolbachia, porquê que ela consegue colonizar e infectar uma grande diversidade de insetos e artrópodes de uma forma geral. Esta bactéria é interessante porque, além de ocorrer numa grande diversidade de insetos, ela também consegue manipular os seus hospedeiros. É como que ela pudesse controlar, né, se nós podemos usar esse termo, os insetos, não só, principalmente os aspectos reprodutivos, nomeadamente ela pode induzir um fenómeno que nós chamamos de incompatibilidade citoplasmática, isto é que quando nós cruzamos machos e fêmeas, machos com a bactéria e fêmeas sem a bactéria, as progenias, não é, os descendentes morrem muito cedo, não é? Isso também tem sido usado em programas de controle vetorial porque é uma forma de nós diminuirmos, não é, a densidade de insetos vetores. E uma outra particularidade que a Wolbachia tem é a de inibir a replicação, não é, a carga viral e de outros agentes infecciosos em insetos. Isso foi descoberto em 2008 aqui na Universidade de Cambridge, no Departamento de Genética, e por causa dessa descoberta, hoje nós temos uma nova estratégia de controle vetorial, apesar de nós ainda não percebermos como é que isso funciona. Isto é, o mecanismo, se é através de competição por espaço, ou por recursos,
ou se a Wolbachia produz uma certa proteína, não é? Uma certa enzima que depois dificulta a vida aos vírus e a outros agentes infecciosos. E são coisas que nós estamos a tentar perceber. Tu tocas aí num ponto muito importante, que é, de todo o enigma, já descobriram uma parte, perceberam que funciona, e agora é preciso perceber como é que funciona. As coisas não têm que andar necessariamente a par, é possível ir percebendo. É assim que acontece habitualmente em tudo, Sim, quanto à claro, investigação científica. Exatamente, até porque a Wolbachia, mosquitos infectados com Wolbachia já foram libertados em vários países, na Austrália, no Brasil, na Malásia, e os dados preliminares, apesar de serem ainda preliminares, é preciso mais estudos, os dados indicam que funciona e muitíssimo bem em condições de campo, que são muito diferentes das condições laboratoriais, onde os insetos são mantidos em condições ótimas, têm comida e condições ideais para a sobrevivência, por isso é um ponto muito importante. E uma das coisas que nós sabemos até agora é que há um parâmetro muito importante para os fenótipos que a Wolbachia consegue induzir nos seus hospedeiros, né, nos insetos. E a maior parte dos fenótipos é influenciada pela quantidade, não é? Pelo número de bactérias numa população, é o que nós chamamos da carga bacteriana, por exemplo. Durante o meu doutoramento, eu tentei perceber os mecanismos que regulam o crescimento bacteriano, não é? A carga da Wolbachia em insetos. E para isso nós tivemos que usar uma técnica clássica em genética, que é chamada de Forward Genetic Screening, e que basicamente permite gerar mutações aleatórias, usando agentes mutagénicos, químicos, e depois nós fizemos um rastreio para bactérias que conseguem crescer mais do que as bactérias controle, e de facto nós identificamos algumas mutações que depois nós podemos caracterizar, não é? E isso é muito importante porque foi a primeira vez que, de facto, a comunidade científica pode gerar mutações em Wolbachia, supostamente, e depois ter uma estratégia que permite selecionar por bactérias com base no fenótipo, não é? E isso pode ser importante porque pode nos ajudar a otimizar, não é, a utilização da Wolbachia em condições de campo, porque nós podemos selecionar para bactérias que são muito mais eficazes a bloquear a aplicação viral do que outros, por exemplo. O Brasil é um dos países, à semelhança de muitos países africanos, o Brasil é um dos países do mundo que também mais investe no controlo vectorial. Por todas as razões que nós sabemos, tem problemas sérios e endémicos com dengue, com zika, que são, sabemos, doenças causadas pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti. O que é que está a ser feito no Brasil em relação a isto? Ou por outro lado, sabemos que há um estudo que está a ser feito no Brasil precisamente utilizando esta técnica, mas ainda é cedo para percebermos o resultado no terreno, não é? Sim, ainda é cedo, ainda é cedo. Já há alguns dados preliminares a indicar que, de fato, a incidência de dengue, não é, a transmissão local de dengue tem diminuído nas áreas onde houve libertação de mosquitos infectados com Wolbachia, quando comparados com áreas de características parecidas, mas que não tiveram, não é, esse programa de libertação de mosquitos infectados com Wolbachia. No entanto, é preciso acumular mais dados, mais anos, não é, também fazer estudos de formas mais controladas, não é, até termos a certeza, não é, da eficácia da Wolbachia, mas os dados preliminares não só no Brasil, mas também na Austrália e na Malásia também indicam que, de fato, há uma redução. No Brasil também, além dessa componente de determinar a eficácia em condições de campo, também há obviamente, esse interesse em perceber o mecanismo, não é? Que é o que toda a gente quer perceber, porque depois fica-nos difícil prever o que é que vai acontecer no futuro, daqui 10, 20 anos, 30 anos, se nós não sabemos como é que funciona. Sabendo como funciona, há duas coisas importantes. Primeiro, nós podemos prever o que é que vai acontecer daqui para frente, se as condições não mudarem, não é? E o outro aspecto importante é que depois nós podemos otimizar a estratégia, porque nós sabemos exatamente como funciona, nós sabemos aonde mexer, digamos assim, os parâmetros para que depois torne mais eficaz, que é de fato o que nós queremos. Portanto, perceber como é que funciona, não só que funciona, mas como é que funciona, até para, como tu dizes, conseguir prever qual é a evolução esperada e ser capaz de intervir nos sítios e no momento oportuno. Tu, no teu pós-doutoramento, estás na Universidade de Cambridge. O teu doutoramento foi feito no Instituto Gulbenkian de Ciência, ao abrigo do programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento. Ainda antes de terminarmos a nossa conversa, eu
vou querer saber como é que foi esta experiência de partilhar, de participar numa experiência tão aberta e tão plural como é o programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento, mas queria falar agora sobre o teu programa de pós-doutoramento, onde estás a estudar estas coisas que constituem de facto o foco principal, o teu foco de interesse principal em termos de investigação científica, e estás a investigar isto precisamente com investigadores da Austrália também, que é uma das regiões do globo onde também existem preocupações deste ponto de vista, do controlo vectorial, e em concreto eu pergunto, o que é que estás a fazer nesta colaboração internacional? O nosso objetivo principal nesse projeto é otimizar um programa para libertar mosquitos em alguns países do Médio Oriente, nomeadamente na Arábia Saudita, que vai ser o primeiro país onde depois nós vamos libertar os mosquitos. E o nosso plano é começar a fazer as primeiras libertações de mosquitos neste verão, não é? Daqui a 2 meses. E nós já temos as condições preparadas para fazer isso. Uma das coisas que nós tivemos que fazer neste programa em particular, não é? Nós tivemos que fazer 2 pontos importantes que não tinham sido feitos antes em programas parecidos. Uma delas é tentar selecionar uma variante da Wolbachia, não é? Uma variante genética da Wolbachia que seja melhor adaptada para as condições locais dos países. Nomeadamente, se nós formos pensar, por exemplo, a Arábia Saudita, a temperatura pode atingir os 40 graus com muita facilidade, não é? São temperaturas muito altas. Enquanto, por exemplo, nos países, no Brasil, no Rio de Janeiro, as temperaturas se calhar não são assim tão altas, pelo menos sempre. Por isso nós tivemos que encontrar uma bactéria que esteja adaptada a essas condições, não é? Essas temperaturas, para que ela possa, não é, dar garantias de sucesso para o nosso programa, não é? E um outro aspecto que nós tivemos que fazer foi estabelecer, depois de selecionar a nova estirpe da bactéria, nós tivemos também usar uma estratégia que nós chamamos de transfetar, não é? É infectar mosquitos com a nossa bactéria de interesse. E para fazer isso, nós até fizemos isso aqui na Universidade de Cambridge, isso nós temos que fazer é produzir umas agulhas muito fininhas, não é? Que nos permite injetar a Wolbachia dentro dos ovos dos mosquitos. E é isso que eu tive a fazer quando falamos de muito fininhas, estamos a falar de muito fininhas mesmo para se conseguir injetar um mosquito. Sim, é mesmo muito pequeno, mesmo muito pequeno. A agulha, o diâmetro da agulha final tem que ter 1 micrômetro máximo de diâmetro, portanto são mesmo muito finos. E depois nós temos que recolher o citoplasma de uma população que já esteja infectada e depois tentar injetar dentro dos ovos dos mosquitos e depois nós temos que ir fazer um screening na progenia daqueles que sobreviveram. A técnica é um bocado complexa, principalmente pelo tamanho das coisas que nós estamos a mexer, não é? E para isso é preciso usar microscópios, portanto nós temos que fazer essas microinjeções usando microscópios e outras ferramentas, mas depois é fazível e não é muito complicado, e são coisas até que se pode fazer em Cabo Verde, tendo os equipamentos certos. Para fazerem esta experiência na Arábia Saudita, estamos a falar da necessidade de criação laboratorial de quantos mosquitos? Qual é neste momento os números com que vocês estão a trabalhar? De facto, a ideia é fazer, pelo menos, produzir por semana 50 mil mosquitos por semana, e eu tenho que produzir 10 mil por semana e enviar para eles para poder compensar. Portanto, no laboratório onde tu estás, não é? Portanto, só nesse laboratório serão produzidos 10 mil mosquitos por semana, e lá eles vão produzir, mas também já construíram um laboratório novo só para esse projeto, não é? E vão produzir 50 mil por semana, e que para mosquitos são números muito fáceis de gerar. Uma única fêmea de mosquitos pode até pôr 100 ovos em 3 dias, portanto, só para perceber que não é assim um número muito extraordinário, até há programas em que podem fazer mais. Se nós estivéssemos a implementar esse programa em Cabo Verde, os números seriam muito mais baixos, porque a nossa densidade vetorial é muito menor, e para isso também eram precisos libertar menos mosquitos, por exemplo. Ao fim de quanto tempo é que vocês vão conseguir perceber se resulta ou não resulta, ou ter algum tipo de dados? Quanto tempo é que desde o início da libertação dos mosquitos quanto tempo passa desde o início da libertação dos mosquitos até vocês conseguirem perceber o sucesso da experiência? Eu acho que é muito difícil pôr um número em termos de anos ou data, porque são coisas que nós não podemos prever.
A sensação que nós temos como comunidade científica é que quanto menor a densidade vetorial e menor a incidência, não é? Se calhar pode ser mais fácil, não é? Nós percebermos isso. E depois há o outro aspecto, que às vezes nós temos pessoas com a doença, não é? Com o dengue, por exemplo, mas são casos importados. Portanto, é preciso filtrar isso tudo. Há uma série de parâmetros que é preciso estudar e otimizar, mas sim, são precisos alguns anos. Eu diria se calhar 5 pelo menos, mas é se calhar muito mais. É muito difícil pôr datas nesse tipo de estudos, porque são coisas que acontecem no campo e as condições mudam. Esse ano, por exemplo, não choveu mais, é difícil prever. Isto leva também a uma outra questão, que é a necessidade de existir uma sistematização da informação estatística na área da saúde muito grande. Para que os dados possam ser avaliados, é preciso que essa sistematização e o tratamento dos dados seja feito permanentemente. Portanto, esse tipo de vigilância também tem que ser feito no terreno ao longo do tempo. Claro, é preciso ter dados muito antes da libertação dos mosquitos e continuar a ter cada vez melhores dados, não é? E um ponto importante aqui é que nós, como cientistas, nós podemos otimizar uma estratégia hoje, implementar no campo. Isso não significa que nós achamos que é a melhor estratégia possível. Portanto, o nosso trabalho é sempre melhorar aquilo que nós já temos, para ser cada vez mais segura para as populações e para nós próprios, não é? E também para ser cada vez mais eficaz. Por isso, mesmo se nós tenhamos, não é, um programa que funciona 90%, 95%, nós não estamos muito contentes, nós queremos mais, não é? E depois, quando nós queremos mais, é 100%, nós queremos com custo menor, não é? Sempre nós queremos coisas, digamos, melhores. E para isso, mesmo se a gente comece um programa de libertação hoje, não é? Daqui a 5 anos, se calhar, o programa já é ligeiramente diferente, já é um bocadinho melhor, por isso nós vamos continuar a trabalhar para que o programa seja melhor, mais seguro e mais eficaz. Elvis, estamos a chegar ao final do nosso tempo. 2 últimas perguntas. A primeira dirigida à tua experiência atual na Universidade de Cambridge. Como é que está a ser trabalhar junto de alguns dos melhores laboratórios do mundo, com alguns dos melhores investigadores do mundo e, portanto, estamos a falar de laboratórios que são referência para as áreas nas quais tu estás a investigar, e como é que está a ser esta colaboração internacional com estes investigadores australianos? Fala-me um pouco agora sobre a tua experiência pessoal nestas áreas em que te tens movido. É uma experiência muito enriquecedora, não só a trabalhar com pessoas que já estão, que sempre fizeram ciência desde quando eram muito novos, não é? Já estão a fazer isso por muito tempo, já têm experiência internacional, já têm uma carreira muito bem estabelecida e depois estão dispostos a ajudar-nos, não é, a tornar-nos melhores cientistas. Essa é uma experiência única e que vale a pena qualquer esforço que é preciso fazer para cá chegar, não é? E também é importante lembrar que, por exemplo, a Universidade de Cambridge foi fundada no início do século XIII, se não me engano, portanto é uma universidade que foi fundada ainda antes dos portugueses terem descoberto Cabo Verde, não é? Portanto já estão a fazer isso por muitos anos, não é? É muito fácil fazer ciência aqui, tem investimento, tem recursos financeiros para fazer, tem pessoas, tem as condições todas para se fazer coisas. E o mais importante é que estão dispostos, não é? É um ambiente que já está habituado a lidar com pessoas culturalmente diversas, não é? E eles vêm muito com bons olhos, não é? Uma pessoa que traz uma perspectiva diferente, não é? E que queira fazer coisas de formas diferentes, desde que a gente siga, obviamente, não é? Os princípios da ciência, que é fazer as coisas de uma forma bem feita, não é? A experiência é fantástica. Este passo que tu dás agora na tua carreira de investigação científica acontece depois de teres dado um outro, que foi o teu doutoramento ao abrigo do programa Ciência para o Desenvolvimento, o programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento do Instituto Gulbenkian de Ciência. Tenho ao longo das últimas semanas, como sabes e como também sabe quem nos tem acompanhado, entrevistado investigadores que passaram por esse programa, e aquilo que te pergunto precisamente é isto: como é que foi essa experiência académica, científica, mas também uma experiência pessoal de, durante um ano, numa fase inicial, partilhar um programa deste género com pessoas de origens tão diversificadas, com percursos científicos e académicos distintos, com objetivos profissionais e científicos também distintos. Como é que foi esse primeiro ano e como é que foram os anos que se seguiram neste programa, sobre o qual, devo dizer, só tenho recebido elogios ao longo das últimas semanas?
Claro. O programa Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento é um programa extraordinário que, infelizmente, nesse momento está parado, não é? Estar e pensar numa estratégia para formar mais cientistas africanos, mas que é um programa que, de facto, todos os países, todos os PALOP deveriam investir para a sua continuidade, porque é um programa que está a formar cientistas africanos, e quando nós falamos cientistas, não é só formar cientistas, porque está a formar cidadãos, não é, que podem depois ocupar outros cargos, não é, nos seus países, e não só, pelo mundo afora, não é? De fato, foi uma experiência muito interessante, por várias razões. Uma delas é que nós fomos pessoas de várias áreas académicas diferentes, de vários países, não é? Nós tivemos aquela mistura cultural que foi muito interessante. Obviamente que houve alguns desafios, mas também, como tudo, há desafios, mas foi muito enriquecedora, porque nós podemos ver como que diferentes países viviam, como podiam fazer coisas de uma forma diferente, não é? E os princípios, os valores que também mudam ligeiramente de país para país, mas foi muito importante. Do ponto de vista científico, foi muitíssimo interessante. Nós tivemos aproximadamente 100 professores ou mais, já não lembro, mas de todos os continentes, pessoas que faziam coisas de formas diferentes, não é? Tivemos 4 módulos completamente diferentes, mas relacionados. Tivemos o módulo de biologia molecular, mares, plantas e saúde pública, não é? E eu, na altura, quando comecei o programa de doutoramento, eu estava decidido a ir para o Brasil, porque nós tínhamos essa escolha entre Portugal e Brasil, mas não só, não é? Eu queria ir para o Brasil, mas dada a diversidade científica que nós tivemos, acabei decidido ir para Portugal e não trabalhar com mosquitos para o meu doutoramento. Eu acho que foi uma escolha certeira e não me arrependo de ter feito isso. Eu acho que isso aconteceu graças digamos assim, à diversidade cultural e científica que nós tivemos, que só o PGCD oferece, até onde eu sei. É muito difícil encontrar outros programas aí pelo mundo afora com a mesma estrutura e que nos dá a mesma liberdade que o PGCD deu. Esta abordagem transdisciplinar, que era a proposta central do programa. Elvis, agradeço a disponibilidade para esta conversa. Desejo-te a maior sorte na tua carreira, no teu percurso científico e académico. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos assim ao final de mais uma edição do C da Ciência, o nosso encontro semanal, onde falamos de ciência e conhecimento em língua portuguesa e, em particular, em Cabo Verde. Já sabe que pode seguir-nos no nosso canal de YouTube, em diversas plataformas de streaming, incluindo no Spotify. Estamos no site do Expresso das Ilhas e estamos todas as sextas-feiras, depois do meio-dia, na Rádio Morabeza. Continuação de um excelente dia. Até para a semana.